também para você, como tem sido para mim uma bênção estar aqui na presença do Senhor. Eu quero dividir com os irmãos uma palavra, mas antes eu gostaria de apresentar a Vitória, que está nos visitando. Está ali ao lado da Alexia. Deus abençoe você, Vitória, em nome de Jesus. Vamos dizer, seja bem-vinda em nome de Jesus? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Vitória, poderosamente. Queridos irmãos, eu quero dividir com os irmãos uma palavra e eu quero usar como ponto de partida o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Hoje eu quero falar sobre a perseverança. A perseverança. Os irmãos acharam? A palavra do Senhor diz assim: ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Mais uma vez, leamos o versículo 21. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Curve a sua cabeça. Senhor, mais uma vez nós estamos diante de Ti em oração. Até o momento nós temos louvado o Teu nome, celebrado o Teu nome, orado, clamado, mas neste momento nós estamos diante da pregação da Tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração como só o Senhor é capaz de falar. Que a Tua palavra, ao ser liberada nesta noite, ela possa encontrar uma terra fértil para nesta terra produzir muitos frutos para a Tua glória. Que cada um de nós, ao ouvirmos a Tua palavra, que não sejamos como aqueles ouvintes esquecidos, que depois de ouvirem, não se lembram daquilo que ouviram. Mas que ao ouvirmos a Tua palavra, essa palavra possa encontrar um caminho direto ao nosso coração. E que no nosso coração ela possa gerar todos os resultados em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos agora, de Apocalipse capítulo 3, versículo 21, é um texto contido numa carta escrita, por exemplo, à igreja de Laodiceia. E nós temos aqui nas palavras de Jesus uma promessa e uma condição. A promessa é: eu, Jesus dizendo, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. E a condição é ao vencedor. Então nós temos uma promessa e temos uma condição. A condição para que nós um dia nos assentemos no trono com o Senhor Jesus Cristo, depois de vencermos, ou melhor, nos assentarmos no trono com Ele, a condição é vencermos. Em relação às outras igrejas a quem João escreve a pedido de Jesus, sempre existe uma promessa e uma condição. E a condição aplicável a todas as promessas feitas a todas as igrejas é a mesma: ao que vencer, ou ao vencedor. Então essa é a condição para que nós possamos herdar as promessas de Deus. Eu estou falando daquelas relativas ao futuro. É vencermos. E existe uma chave para nós vencermos e alcançarmos as promessas de Deus. E a chave é a perseverança. Eu estava pensando um pouco sobre esse assunto e me veio à mente algumas perguntas. A primeira delas seria: qual a diferença
entre um atleta de alta performance e um atleta de baixa performance? Qual a diferença entre um atleta de alto rendimento e de baixo rendimento? Ou seja, entre um atleta que é medalhista olímpico e um atleta que sequer ganha uma medalha municipal. No que tange o nosso contexto, que é o cristão, qual seria a diferença entre o crente que chega ao final da carreira cristã, alcançando o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, e aquele crente que até começa a correr, mas que infelizmente acaba ficando pelo caminho? Eu digo aos irmãos, sem nenhum medo de errar, que tanto no caso do atleta, como no caso do crente, o fator decisivo que está diretamente ligado à diferença dos resultados é a perseverança. Atletas ou crentes que aprendem a perseverar, inevitavelmente, eu repito isso, inevitavelmente alcançarão a vitória e obterão o devido prêmio. O crente que aprende a perseverar será colocado na condição de vencedor, e a ele será dada a promessa, o cumprimento de toda boa promessa. Mas o contrário também é verdadeiro. Atletas ou crentes que não aprenderam a perseverar, atletas ou crentes que sempre optam pelo caminho mais fácil, e o caminho mais fácil é o da desistência, o caminho mais fácil é o da inconsistência. Estes jamais, e eu repito também, jamais alcançarão o prêmio, jamais alcançarão a promessa, jamais chegarão ao seu objetivo. É necessário, de uma vez por todas, nós entendermos que a vida cristã, a carreira cristã, exige, ela não pede, ela exige a perseverança. Isso significa que não se pode correr e não se pode vencer na vida cristã sem a correta perseverança. Estamos diante de uma carreira que o autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, nós não vamos ler por causa do tempo, qualifica como sendo uma carreira que nos foi proposta pelo autor e consumador da nossa fé. Esta carreira nos foi oferecida e é impreterível que nesta carreira nós perseveremos. É necessário a perseverança para se cumprir toda a carreira que nos foi proposta. Eu quero começar falando com maiores detalhes sobre essa carreira. A carreira que o autor e consumador da nossa fé nos propôs. A carreira cristã, a título didático, eu gostaria de classificar como algo compreendido entre dois pontos. E eu classificaria esses pontos como ponto A e ponto B. A carreira cristã está entre esses dois pontos. No ponto A, nós temos a largada, nós temos o início, nós temos o começo. O ciclo da largada, preste atenção nisso, inicia com a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho gera fé no coração do pecador para que ele seja salvo. A salvação, a fé para a salvação, leva o indivíduo ao arrependimento. E o arrependimento culmina na conversão. Este é o ciclo da largada. Você ouve o Evangelho, a palavra do Evangelho gera em você fé para a salvação. A fé para a salvação te leva ao arrependimento que vem depois da tomada de consciência. E o arrependimento sincero te leva à conversão.
4 estágios dentro do ciclo da largada, o ciclo inicial. Nós temos o ponto B. O ponto B é o ponto do outro extremo. É o ponto da chegada. É o ponto da conclusão. A chegada se dará como para o crente? Se dará via glorificação. A glorificação será o processo pelo qual o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá de imortalidade. Na glorificação, nossa alma e o nosso espírito receberão novos corpos, corpos de glória, corpos perfeitos, corpos não sujeitos à degradação e ao desgaste. Mas eu gostaria de ponderar que entre os dois pontos, o ponto da largada, que é o ponto A, o ponto B, que é o da chegada, nós temos um intervalo, nós temos um período. E a carreira cristã está compreendida nesse período, entre a conversão e a glorificação. E com base na palavra de Deus, nós vemos que esta carreira se dá em Jesus Cristo. Porque ele diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho. Toda carreira se dá num caminho. A carreira cristã se dá num caminho. E é por essa razão que a carreira cristã se dá no caminho que é Jesus Cristo. Ele é o caminho no qual nós corremos. Ele é o caminho no qual nós caminhamos. É nele e é com ele que nós cumprimos a nossa carreira. É nele sendo o caminho e é com ele, ou seja, na sua companhia, que nós atravessamos essa jornada percorrendo o caminho. Agora, outro detalhe muito importante que a Bíblia nos informa, nos traz, é que esta carreira que se dá no caminho chamado Jesus Cristo, ela é cumprida no mundo e em meio a muitas aflições. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As muitas aflições a que Cristo se refere englobam, por exemplo, injúrias. Ele disse aos seus discípulos, bem-aventurados serão vocês quando vos injuriarem e disserem todo o mal contra vós por minha causa. As aflições englobam as calúnias, as perseguições, as tribulações, as provações e as dificuldades de modo geral. E é justamente por causa das dificuldades naturais da carreira cristã que a Bíblia nos encoraja em diversos pontos, principalmente do Novo Testamento, a perseverarmos. É porque a jornada neste caminho que é Jesus é uma jornada que nos oferecerá situações boas, tranquilas, mas também de extrema dificuldade. E por isso nós precisaremos perseverar. A perseverança é, então, sem dúvida, a chave para nós alcançarmos a meta final da glorificação. Para chegarmos na linha de chegada, nós precisaremos perseverar para sermos glorificados e para alcançarmos, consequentemente, a vida eterna. O que me preocupa muito, eu gostaria de ponderar isso antes de avançarmos um pouco mais, é que hoje muitos crentes perderam de vista o significado do perseverar. Eles, na prática, não estão perseverando. E sabe por quê? Porque o mundo está educando as pessoas para a inconsistência, para a inconstância. Hoje, se você não gosta de um produto, você tem
mais 1 milhão de possibilidades. Você não precisa insistir com aquele. Hoje, se você não gosta de uma igreja, você tem infinitas possibilidades. Você não precisa persistir com aquela. Nós temos igrejas em cada esquina da cidade. Sim ou não, queridos? Eu não me identifiquei com esse pastor. Vou procurar um pastor com o qual eu me identifique. Eu não gostei dessas pessoas. Vou procurar uma igreja onde eu goste das pessoas. Eu não me identifiquei com a cor da parede, é branca demais. Gosto de igrejas de parede preta. Eu não me identifiquei com esse modelo de trabalho. Vou procurar uma igreja que tenha um outro modelo de trabalho. As pessoas têm muitas opções. E a variedade de opções tornam as pessoas inconstantes. Elas não precisam perdurar. Elas não precisam permanecer. Elas não precisam lutar para seguir adiante em relação a nada, porque elas têm muitas opções. Só que quando chegam na verdade da vida cristã, elas se deparam com o fato de que na vida cristã não há a opção de não perseverar. Na vida cristã, ou nós perseveramos, ou nós não seremos glorificados. Jesus Cristo disse que a salvação é o resultado do perseverar até o fim. Ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus não disse aquele que perseverar durante um bom período de tempo. Ele não disse aquele que perseverar de um ponto até um ponto que esteja no meio do caminho, este será salvo. Não, a condição é aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E é importante nós compreendermos que essa declaração de Jesus, ela surgiu durante o chamado sermão profético, onde Jesus estava falando ou profetizando acerca do princípio das dores, onde ele estava falando sobre as dores do final dos tempos. E eu digo aos irmãos nesta noite que eu pessoalmente creio que nós já estamos dentro do cenário descrito por Jesus acerca dos últimos tempos. Nós já estamos nos últimos dias. A qualquer momento o homem iníquo, o homem da iniquidade, o anticristo, ele irá se manifestar. Nós estamos vivendo os sinais, eles estão se cumprindo dentro da igreja, eles estão se cumprindo no mundo e eles estão se intensificando como as dores de uma mulher que está grávida e prestes a dar à luz. Em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, e diante de tudo aquilo que nós poderemos viver nos próximos tempos, que serão de angústia, que serão de maior aflição, que serão de maior dificuldade, a minha pergunta é: como nós nos manteremos no caminho e alcançaremos a salvação em Cristo se não aprendermos de uma vez por todas o que significa perseverar? As coisas estão piorando aos poucos. As dores, como eu disse, estão se intensificando aos poucos. Como é que nós permaneceremos em Jesus até o fim para vencermos e alcançarmos as promessas dele? A resposta é: por meio da perseverança. É perseverando que nós alcançaremos todas as promessas de Deus e seremos definitivamente salvos um dia. Agora, o que significa perseverar? Porque até o momento eu tenho falado sobre perseverança, mas sem definir o conceito. O que é perseverar? O termo perseverar no grego, hipomone, tem um significado muito forte. E eu relacionei pelo menos 3 informações que trazem o significado. Primeiro, perseverar significa ter estabilidade. O que é ter estabilidade? É ter aderência.
Você já viu um carro que está se locomovendo em dias de chuva? Quando os pneus perdem o contato com o solo e a aderência, o que acontece com o carro? Ele aquaplana. E aí o camarada vai tentar fazer a curva e não consegue. O carro vai direto porque perdeu a aderência. Tem gente derrapando nas curvas porque está sem estabilidade, ele está perdendo o controle, não está conseguindo se manter na trajetória, não está conseguindo se manter no caminho, porque falta perseverança. Perseverar é se manter estável. Perseverar é se manter constante. O que é se manter constante? É se manter caminhando, é se manter correndo, é se manter cumprindo o propósito, a missão, o objetivo. Perseverar envolve tolerância. Tolerância ao quê? Tolerância às dificuldades. O evangelho pregado hoje cria no coração dos crentes uma intolerância, e eu diria uma aversão à dificuldade. Eles não sabem encarar a dificuldade porque não estão sendo treinados para viver o tempo da dificuldade. Graças a Deus, nessa congregação, nós não trabalhamos iludindo os irmãos. Nessa congregação, nós não prometemos o que Deus não promete. Nós não oferecemos o que Deus não oferece. Pelo contrário, nós temos dito aos irmãos, estar em Jesus não coloca no nosso peito uma placa VIP dizendo isento de problemas, isento de adversidades, isento de provações, isento de sofrimentos, isento de dificuldades, seja quais forem. Pelo contrário, nós não temos essa plaqueta no nosso peito. Mas nós temos a garantia de que, atravessando qualquer que seja a dificuldade, nós temos um Deus vitorioso que nos dará vitória sobre todas as coisas. É isso que nós temos. Então, perseverar envolve tolerância à dificuldade. Você não pode ser intolerante à dificuldade. Eu não estou dizendo que, ao buscar uma tolerância à dificuldade, eu esteja ao mesmo tempo te encorajando a se conformar com a dificuldade ou a se agradar com a dificuldade. É óbvio que a gente não se agrada. É óbvio que a gente não se conforma. Mas a gente também não pode ser intolerante. A gente não pode ter aversão. Porque, como eu li aqui no Evangelho de João, Jesus já nos antecipou: no mundo tereis aflições, vocês terão dificuldade, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E automaticamente nós venceremos. A perseverança envolve a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade. Envolve persistência com paciência. Isso é perseverança. Em síntese, em resumo, a perseverança, ela refere-se à capacidade que nós, enquanto crentes, precisamos adquirir de nos manter caminhando, de nos manter fazendo, de nos manter correndo, a capacidade de nos manter de forma constante e contínua, cumprindo a nossa carreira, mesmo quando nos depararmos com dificuldades. Tem crente que caminha que é uma beleza quando não tem dificuldade. Mas quando encontra uma dificuldade, ele diz: Deus não me ama, eu também não quero Deus, eu vou sair da igreja, eu vou abandonar Jesus. Quem já conheceu gente assim? Quando está tudo bem, caminha que é uma beleza, acelera, anda 200 por hora, mas quando encontra uma dificuldade, esmorece. O que é esmorecer? É perder a força, é ficar mole. E a vida cristã não nos permite esse tipo de coisa. O crente, para viver a vida cristã, ele tem que ser duro. Ele tem que ter sangue nos olhos, como o pessoal diz aí no mundo. Ele tem que ter fibra. O crente tem que ter raça. O crente tem que ser resiliente. Sabe o que é um material resiliente? É um material que, mesmo golpeado, ele se deforma temporariamente, mas volta à condição inicial. Ele não perde para sempre a condição em que existe. O crente pode ser golpeado, ele pode ser pressionado, as dificuldades podem vir sobre ele como uma avalanche, o mundo pode cair sobre a sua cabeça, mas o crente perseverante, sabe o que ele faz depois?
continua caminhando. Ele continua seguindo em frente. Está vindo um monte sobre ele, mas ele está caminhando. Pessoas estão se levantando contra ele, mas ele está caminhando. Dificuldades estão criando volumes à sua frente, mas ele está caminhando, porque através da perseverança o crente avança, o crente perfura a dificuldade, o crente salta por cima dos seus próprios desafios. A perseverança é como um motor que nos empurra para frente de forma poderosa e potente. É por essa razão que nós devemos buscar a perseverança. Essa capacidade de suportar a dificuldade de forma perseverante é motivada pela esperança. Por que você persevera diante da dificuldade? Por que eu, quando sou afligido, persevero? Por que nós, quando estamos sendo atribulados, perseveramos? Por que quando estamos sendo provados, nós perseveramos? Por que quando tudo está ruim à nossa volta, nós ainda estamos em Jesus? Por que quando pessoas estão falando mal a nosso respeito, nós ainda estamos em Jesus? Por que quando nada dá certo na nossa vida, nós ainda estamos em Jesus? É porque dentro do nosso coração existe a chama da esperança. Eu estou atravessando isso, mas vou suportar, porque há um peso de glória acima de toda comparação que Deus já preparou. Paulo diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, produz quando nós perseveramos, um peso de glória acima de toda comparação. Então é por causa da esperança da glória que nós suportamos a dificuldade. Por que Jesus suportou a dificuldade? Porque ele tinha a esperança de ser aquilo que ele veio para ser, o Salvador de todos os homens. Ele perseverou até morrer na cruz e ser ressuscitado ao terceiro dia. O apóstolo Paulo passou por tantos reveses ao longo da sua trajetória missionária. E por que o apóstolo Paulo perseverou? Porque ele tinha a esperança de que ele seria recompensado, de que permanecendo e sendo constante, ele receberia a coroa da vida que já estava guardada para ele e para todos os que forem constantes. O que levou os outros apóstolos a perseverarem? Também a esperança. O que levou os pais da igreja a perseverarem? A esperança. O que tem levado a igreja ao longo dos seus mais de 2000 anos a perseverar é a esperança. O que vai te levar adiante daqui é a esperança. É a esperança que nos move de forma perseverante. É a esperança que nos leva a nos movermos de forma perseverante. É por causa da esperança que nós temos de alcançar a glória, que nós rompemos de glória em glória e de fé em fé. É por causa da esperança. Interessante que a Bíblia fala da esperança nos mais variados aspectos. A Bíblia nos encoraja a perseverarmos não apenas na fé, mas, por exemplo, Romanos 2:7, Gálatas 6:9, a Bíblia nos encoraja a perseverarmos no fazer o bem. Atos 2:42, a Bíblia nos encoraja a perseverarmos na doutrina. O que é perseverar na doutrina? É perseverar em todo o ensino das Escrituras. Atos 2:42 ainda nos diz que devemos perseverar na comunhão, comunhão enquanto igreja, enquanto irmãos. A irmã Roseli pregou hoje pela manhã dizendo que nós somos um em Jesus Cristo e Ele é o Senhor de todos nós. Nós somos um e Ele nos unificou. Ele nos unificou onde? Numa igreja, no seu corpo, que é a igreja, composta por pessoas diferentes. Nós precisamos entender de uma vez por todas, a igreja é composta por pessoas diferentes. Você pode não gostar da cor da minha gravata, é direito seu. É ou não? Ninguém vai ser disciplinado por falar a verdade não, queridos. Não gostei do azul, é opinião, é questão sua, não tem problema. Eu posso gostar, nós somos diferentes. Talvez você faria o que eu faço de outra forma. Nós somos diferentes.
Você talvez diria o que eu estou dizendo de outro modo. Nós somos diferentes. A beleza da igreja não acontece na uniformidade, mas na diversidade. O milagre da igreja se dá na diferença que há entre as pessoas. E nós precisamos aprender a perseverança, apesar das diferenças. E viver como igreja é um desafio muito grande. Quem acha fácil viver como igreja? Eu ouvi uma frase uma vez que diz o seguinte: às vezes a gente só não sai da arca, né, que tem muito mau cheiro dentro, porque lá fora a situação está pior. Porque se não fosse isso, ninguém ficaria para suportar o cheiro que está suportando. A igreja é feita de gente problemática, de gente difícil. Olhe para você, você é uma pessoa fácil de lidar? Não precisa responder, não. Olhe para você mesmo e diga: eu sei quem eu sou. Eu digo por mim, eu sei quem eu sou. Daiane, às vezes, o Felipe é carne de pescoço. Quem conhece a expressão carne de pescoço? Difícil, né? De lidar. Mas não precisa se orgulhar, não, porque às vezes você também é carne de pescoço. A igreja é formada por gente que às vezes é intragável. É gente que, se você não fosse crente, você gostaria de enforcá-lo. Não tem hora que você olha para um crente e dá vontade de enforcar? Meu Deus, nós estamos sendo tão sinceros hoje, né? É isso. Tem crente que é terrível, meus irmãos. Tem crente que você se esforça para amar, mas nem o seu esforço, às vezes, é o bastante, porque tem gente que é muito difícil, mas está na igreja, você tem que conviver. A Bíblia diz que você tem que suportar, no sentido de dar suporte, de apoiar, de ajudar, e acima disso, você tem de amar. E é por essa razão que a Bíblia nos aconselha a perseverarmos na comunhão, porque nos mantermos coesos, unidos, em comunhão uns com os outros, é um exercício que demanda extrema perseverança. É você olhar para o seu irmão que disse algo que você não gostou e respirar fundo e falar: amém, querido, vou continuar te amando. Não vou levar isso para o meu coração, porque isso é igreja. É perseverar na comunhão. A Bíblia diz que devemos perseverar na busca pela paz. O conflito não deve partir de nós. Nós também não devemos nutrir conflitos. Devemos buscar manter a paz de forma perseverante. Devemos perseverar em correr a carreira que nos foi proposta. Hebreus 12, 1-3. Agora, interessante que o autor diz que isso só é possível se nós nos desembaraçarmos daquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Você já percebeu alguns modelos de crente que nunca consegue seguir em frente em Jesus Cristo? Está sempre travado. Não consegue fluir, não consegue avançar, não consegue seguir adiante na carreira, é porque está embaraçado. Precisa se desembaraçar, precisa se livrar do pecado para que ele consiga perseverar na carreira, fluir na carreira. A Bíblia diz: devemos perseverar no que aprendemos, devemos perseverar em fazer a vontade de Deus, porque é a única forma de alcançarmos as suas promessas. Hebreus capítulo 10, 35-39. Devemos perseverar na oração. O diabo vai sempre tentar nos convencer de que orar é sempre que possível, mas não é uma necessidade. É quando sobra tempo, é quando a gente acorda de bom humor, é quando o nosso corpo está descansado, mas nós precisamos superar esse ardiloso e nociva declaração de Satanás. Nós precisamos perseverar na oração. Precisamos buscar ao nosso Deus. Você está lá na sua casa, busque ao seu Deus, fale com Ele, lavando vasilha, varrendo o chão. Você está no seu trabalho, fazendo o exercício de sua função, cumprindo sua função, ore ao Senhor. Você está no ônibus, ore ao Senhor. Você está dirigindo o seu carro, ore ao Senhor. Perseverai na oração.
Devemos perseverar na prática da palavra, perseverar na pregação da palavra, perseverar em dar frutos e muitas outras coisas. Como cristãos, em tudo e para tudo, precisamos de perseverança. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo nos mostra que nós devemos buscar a perseverança. Eu pergunto aos irmãos, você tem buscado a perseverança? Será que a perseverança tem sido um tema da sua oração? Será que você tem se debruçado diante de Deus para pedir que Ele te ajude a perseverar mais? Olha o que Paulo diz: porém tu, ó homem de Deus, foge destas ciladas e segue. Seguir aqui em outras traduções é buscar. Buscar a justiça, busque a piedade, a fé, o amor, a constância. Constância aqui é perseverança, é a mesma coisa, e a mansidão. Devemos demonstrar a perseverança por meio da capacidade de suportar as situações difíceis. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: por esta razão nos gloriamos em vós perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e fé demonstrada por vós em todas as perseguições e nas aflições que estáis suportando. Devemos demonstrar perseverança. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10, nós vemos que nossa perseverança deve inspirar outras pessoas. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele reconheceu que Timóteo, seu discípulo, estava seguindo o seu exemplo, inclusive seguindo o seu exemplo de perseverança. E a pergunta que eu faço é: por que Timóteo também estava seguindo o exemplo de perseverança do apóstolo Paulo? A resposta é simples: é porque a perseverança de Paulo era inspiradora. Tu, porém, tens seguido atentamente minha teologia, procedimento, propósitos, fé, paciência, amor e perseverança. Eu pergunto aos irmãos, com o seu tipo de atitude, você está inspirando pessoas a quê? A perseverarem ou a não perseverarem? Quando as pessoas olham para você, elas se inspiram na perseverança ou elas se inspiram na desistência, na inconstância? Romanos 15, versículo 4, devemos enxergar na palavra de Deus a fonte da nossa perseverança. Olha o que Paulo diz: porquanto tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Tiago capítulo 1, versículo 3, nós temos que devemos suportar as provações. Sabe por quê? Porque as provações produzem maior perseverança. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Sabe por que você tem que suportar a dificuldade? Sabe por que você tem que suportar a provação? É porque este é o recurso de Deus para produzir maior capacidade de perseverança. Quanto mais nós sofremos, quanto mais nós somos provados, quanto mais nós atravessamos situações difíceis, tanto mais nós aprendemos o princípio da perseverança. Sabe quem geralmente é pouco perseverante? Quem pouco passou dificuldades. Porque os que mais passaram por provações, dificuldades e tribulações são os que mais aprenderam a perseverar. Tiago capítulo 1, versículo 4, nós temos que a ação completa da perseverança produz maturidade e integridade. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Por que muitos crentes não são aperfeiçoados na fé? Por que muitos crentes não evoluem na fé? Eles são os mesmos de sempre. São as mesmas crianças.
são infantis? Por que que não amadurecem? Porque não perseveram. Porque a perseverança prolongada, a perseverança plena, a perseverança duradoura, ela gera aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento gera completude. Quando é que nós seremos aperfeiçoados devidamente e alcançaremos a completude? Algumas versões traz integridade. É permanecendo de forma perseverante. O que é ser íntegro? É ser pleno, é ser completo. A perseverança que permanece, que dura, a perseverança que tem o tempo para agir, ela produz aperfeiçoamento e completude. Quanto mais nós perseveramos, tanto mais somos aperfeiçoados. E tanto mais Deus vai nos tornando íntegros, completos, sem que nada nos falte. Eu gostaria de concluir essa palavra, porque o tempo já se foi, encorajando os irmãos a aprenderem o mais rápido possível a perseverar. Exclua do seu dicionário a palavra parar, desistir ou retroceder. Esse tipo de palavra não existe no dicionário do crente. O crente só avança em Jesus. O crente só avança em Jesus. Eu vou repetir isso pela terceira vez. O crente só avança em Jesus Cristo. Ele não retrocede. Avance na sua carreira. Continue caminhando. Siga em frente. Nunca permita que nada ou alguém te impeça de seguir adiante. Siga em frente. Vença as dificuldades, porque são próprias do caminho. Vença, supere tudo o que acontecer com você. Mantenha o foco no autor e consumador da fé, porque é a única forma de você chegar até o final. Não perca de vista o seu propósito, o seu objetivo, que é o da glorificação. Mantenha-se focado em Jesus. Mantenha-se olhando para Ele. Você caminha no mundo, você caminha em Jesus, olhando para Jesus. Ele é tanto o caminho como o alvo. Se você olhar para as pessoas, você para. Se você olhar para as pessoas, você desanima. Se você olhar para as pessoas, você apostata da fé. É por isso que a Bíblia diz, olhando firmemente, olhando firmemente, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Lembre-se que a diferença entre os que vencerão e os que não vencerão está na perseverança. Você quer estar entre aqueles que vencerão? Amém? Então persevere. Nós não sabemos o que a vida nos reserva, irmãos. Nós não sabemos. Você sabe? Você tem certeza do que vai acontecer amanhã? Não. Você tem projeções, você tem sonhos, você tem vontades, mas você não pode garantir que as coisas sairão como você está planejando. O próximo dia e do próximo dia em diante, tudo pode ser muito mais fácil do que tem sido até aqui. Mas nós precisamos considerar a possibilidade de que no próximo momento as coisas sejam difíceis como nunca foram. E é por essa razão que nós temos de perseverar. Porque se você atravessar uma fase fácil, tranquilo. Mas se atravessar uma fase difícil, você não morre também. Morre na fé. Você não morre na fé, porque você aprendeu a perseverança. Então, prepare-se para o pior. A pior situação, o pior cenário vai exigir de você perseverança. Se vier o melhor, glória a Deus, veio o melhor, ficou mais fácil. Mas se vier o pior, nós precisamos estar prontos. Invista na perseverança. Aprenda a não desistir de seguir adiante, de seguir em frente. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus Cristo. Eu estava com essa palavra já há um tempo para trazer aos irmãos e aprove a Deus
esta noite para isso.